Um cristão pode usar roupas caras? Olá, eu sou a Dani Cadori, eu sou teóloga, escritora, criadora de conteúdo e aqui na internet eu compartilho sobre Jesus e a palavra e você está no Café com Dani. Nós demos uma pequena pausa nos vídeos, sim, mas agora nós voltamos e em breve nós também vamos voltar com os vídeos das mulheres da Bíblia. Não sei se você notou, nós estamos um pouco diferentes, estou fazendo alguns testes para ver se o vídeo vai ficar bom assim, se o áudio vai ficar bom, se você gostou, se você achou que continua com a mesma qualidade, me diz. Me dá a sua opinião, me escreve, porque assim é muito mais fácil para que eu consiga gravar e isso também impacta que eu consigo gravar muito mais conteúdos do que quando eu tenho que tirar tudo do lugar e depois colocar tudo no lugar, que vira um processo muito longo e assim eu consigo fazer conteúdos também mais imediatos e também mais. Então você me dá a sua opinião se você achou que a qualidade do vídeo continua a mesma ou se você preferia o formato anterior. E a nossa conversa de hoje é sobre uma pergunta que eu recebi lá no Instagram. Eu abri uma caixinha onde eu falei para as pessoas me mandarem temas e eu diria se essa afirmação que elas me mandaram era coerente com a palavra de Deus, partia da palavra de Deus, ou se era uma afirmação meramente dita por homens e pensamentos humanos que, na verdade, não representam a palavra de Deus e o que Deus pensa. E aí, foi muito fácil responder a maior parte das perguntas, porque era muito óbvio que ou era só um pensamento, ou era algo que vinha de fato da palavra de Deus, algo que estava na palavra. Mas eu recebi essa pergunta: o cristão pode usar roupas caras? E a história mudou. Porque não é algo tão direto e tão óbvio. Quando nós vamos avaliar um assunto, uma questão como essa, de se o cristão pode usar roupas caras ou não, é muito importante que a gente dê um passo para trás. E o que eu quero dizer com dar um passo para trás? Ampliar o pensamento. Porque é muito fácil quando nós vamos aplicar esse pensamento a somente roupas, por exemplo, que é o tema da pergunta, nós sermos extremamente tendenciosos, porque talvez nós sejamos pessoas que gostam muito de roupa, e então nós vamos dizer, óbvio que pode, ou talvez nós sejamos pessoas que não dão a mínima importância, acham isso fútil, e vamos dizer, óbvio que não. Então, dar um passo para trás acaba nos colocando num lugar um pouco mais de segurança para avaliar a questão. E como nós fizemos isso? Um cristão pode comprar um carro caro? Um cristão pode comprar uma casa cara? Um cristão pode comprar móveis caros para sua casa? Um cristão pode, talvez, investir em coisas caras como uma viagem extremamente cara, sendo que ele poderia fazer uma viagem mais barata? E indo além, um cristão pode comprar uma Bíblia cara? Porque existem Bíblias de 250, 300 reais e existem Bíblias que entregam o mesmo conteúdo na mesma tradução por 30 reais. Ah, Dani, a qualidade muda? Sim, obviamente, mas o mesmo é aplicado também a todas as outras questões. Então, esse passo para trás nos ajuda a avaliar a situação com muito mais sabedoria e temor do que propriamente se a gente olhasse somente para o ponto em questão. E eu recomendo que você faça isso em todas as situações, essas que não estão claramente explícitas na Bíblia, se pode ou não pode. Então, se você quer chegar a uma conclusão, se o cristão pode ou não usar roupas caras, eu acho que esse é o primeiro ponto para você ter em mente. Se ele pode ou não usufruir de outras coisas caras. Quando você chega nessa resposta, você começa então a formar uma ideia muito mais sólida e menos tendenciosa. E sim, mais pro final do vídeo eu vou falar o que eu penso sobre a questão e você vai entender qual é a minha opinião. Mas por hora eu quero ir levantando pontos e conversando com você sobre pontos para que nós juntos consigamos formular um pensamento. Vai ter um bicho aqui. Seguindo no nosso raciocínio, a gente precisa levantar a questão: o que é caro? Num país que tem muita desigualdade, fica ainda mais difícil nós estabelecermos o que é caro. Por exemplo, aqui na Espanha, a desigualdade salarial ela é muito menor que no Brasil, muito menor mesmo. Se você for num restaurante com um preço mediano, assim, que eu até considero caro, por causa que eu cresci num país como o Brasil, então se eu for converter tudo isso, você vai encontrar pessoas que recebem um salário bem alto e pessoas que recebem um salário, entre aspas, normal, um salário padrão para o país. Porque a desigualdade é menor e isso permite que as pessoas que recebem menos também desfrutem e usufruam de coisas melhores. E aí, aqui nós temos uma percepção diferente do que é caro, do que nós teríamos no Brasil.
Outro ponto é que por ter realidades diferentes e recursos diferentes, o que é caro para uma pessoa não é caro para outra pessoa. E indo além, por ter prioridades diferentes, o que é caro para uma pessoa não necessariamente é considerado caro para outra pessoa. E o que eu quero dizer com isso? Você deve ter coisas na sua vida que pessoas que têm recursos menos que você vão olhar e vão dizer, olha, ela é cristã, mas ela tem isso e isso é muito caro. Outras pessoas têm mais dinheiro que você e você vai olhar para a vida delas e vai dizer, olha, ela é cristã, mas olha tudo que ela tem de caro. Então, a realidade financeira que nós temos, ela também serve como um balizador do que nós vamos achar caro ou barato. Assim como as prioridades, como eu mencionei. E eu vou dar um exemplo muito prático de mim mesma. Existem coisas que eu não acho que são caras, que provavelmente você vai achar que são caras. E é bem provável, eu arrisco dizer, que você não ache caro fazer a unha no salão. E eu acho caro. Eu acho muito caro. E aí, porque é uma coisa... Vou me explicar. E é algo que eu acho muito caro. Por que eu acho caro? Não porque eu estou desmerecendo o serviço, porque eu não faço nem ideia de como fazer a unha tão bem como o do salão. Eu acho que é um ótimo serviço. Mas é algo que eu vou pagar e vai durar pouquíssimo tempo. E quando eu coloco na conta, pra mim é algo caro. Dani, você está dizendo que as mulheres que fazem... De forma alguma, vai no seu salão fazer sua unha linda, maravilhosa. Eu faço em casa e pra mim tá satisfatório. Então, eu não posso olhar pra sua vida e dizer, olha, ela faz a unha, olha como ela desperdiça dinheiro. Porque pra mim isso é um desperdício. Da mesma forma, você não deve olhar pra minha vida e pensar, ai, olha esse desperdício de dinheiro. Obviamente, gente, existem questões absurdas e eu não tô entrando nesse mérito ainda. Mas o que eu quero que você entenda é que nós não temos um padrão linear do que é caro ou barato para que a gente consiga bater o martelo. Esse foi só o segundo ponto. Nós precisamos ir para o nosso terceiro ponto da questão. Algo custar menos não significa que é mais barato. E essa é uma realidade muito difícil de a gente aceitar. Porque muitas vezes nós olhamos só para o valor final, aquilo que nós pagamos, e nós não consideramos fatores como qualidade, durabilidade. E aí, muitas vezes, aquilo que é barato se torna caro. E não estou dizendo para você não comprar coisas baratas. Não estou dizendo nada disso, tá? Não estou querendo governar como você usa seu dinheiro. Mas o que eu estou querendo te fazer pensar é que muitas vezes nós dizemos que algo é barato pelo preço que isso tem. Não por tudo que isso vai fazer durar. E exatamente estava falando sobre isso com o André esses dias. Eu tenho um blush bem barato e eu comprei um blush que eu considero caro. E eu tava falando pra ele como eu percebi ao comprar esse blush que, na verdade, o meu barato, o barato, ele saía muito mais caro. Porque a quantidade que eu necessito usar ele em comparação com o blush que é mais caro... Isso tá um papo de menina, né? A quantidade que eu preciso usar ele em comparação com o blush que é mais caro é infinitamente maior, mas infinitamente maior. Então, no caso, o blush caro vai durar mais de um ano, eu usando todos os dias, sendo que o barato não duraria 3 meses ou 4 meses. Então, o que ficou mais caro? O que ficou mais barato? Isso não significa que as pessoas não possam optar por comprar o mais barato, mas que não necessariamente o mais caro é um problema. Uma questão que eu acho muito importante ponderar, principalmente quando nós entramos nessa área de como nós usamos nossos recursos, é o que vale mais. Na minha percepção, vale mais eu ter pouco do que eu quero do que muito do que eu não quero. Logo que eu e o André casamos, nós víamos uma série de construções de casa, onde as pessoas, elas projetavam a própria casa e era elas que comandavam a obra. E a série era muito interessante. E 90% das casas, elas eram assim, gigantescas, casas imensas que custavam uma verdadeira fortuna. E uma das casas da série era uma casa muito pequena, mas que as pessoas usaram o recurso que elas tinham para comprar o terreno que elas desejavam, que era um terreno de frente para o mar, completamente verde, onde passava alces, se eu não me engano, eu acho que era na Noruega tem alces, não me lembro exatamente a localização. E no final, o entrevistador perguntou para uma das donas da casa e falou assim: você não se arrependeu de ter investido nesse quintal e ter construído uma casa pequena? Ela falou: não, porque eu prefiro ter pouco do que eu quero do que muito do que eu não quero. E essa também é uma verdade que nós precisamos levar em consideração, porque nós vivemos em um mundo que nos estimula a estar sempre consumindo, sempre comprando e sempre tendo mais.
E por vezes nós podemos começar a achar que investir um pouco mais em algo é um desperdício, é um exagero, é uma extravagância, mesmo que se você queira esse algo. E por outro lado, normalizar diariamente, despejar os nossos recursos em coisas que nós não queremos necessariamente, não precisamos, que não vão durar, que não fazem sentido. O consumo faz com que a gente ache que precisa estar sempre comprando mais. E por vezes, por estar sempre comprando mais, nós não percebemos que no final do dia talvez nós gastamos o valor de alguma coisa cara, coisas que não foram caras. Um exemplo muito bom para a gente trazer para a nossa conversa, eu acredito que são as bolsas. Há uns 3 anos atrás eu estava precisando comprar uma bolsa preta e eu comecei a pesquisar sobre bolsas e eu encontrei um sapateiro que ele é muito renomado e ele faz análise de custos-benefícios de bolsas, durabilidade, qual foi a qualidade do couro, e ele apontou para uma marca que eu não considero ser barata, tá? E ele falou, olha, essa marca ela tem o maior custo-benefício do mercado, o couro dela é de excelente qualidade, a durabilidade vai ser imensa, e apontou todos os motivos. E eu, de fato, comprei a bolsa, eu amei o design, amei a qualidade, nada a falar mal dela. Eu tenho essa bolsa há 3 anos, é a bolsa que eu mais uso, ela sim, praticamente todas as vezes que eu saio de casa eu tô com essa bolsa, e ela continua exatamente igual do dia que ela chegou na minha casa. E eu tenho convicção de que se eu usar ela por mais 10 anos, ela vai continuar igual, óbvio, com alguns cuidados, né? Mas, por outro lado, eu poderia ter pego o dinheiro que eu paguei nessa bolsa e ter comprado outras 5 bolsas. E aí você vai me dizer, Dani, você tá errada em comprar essa bolsa? Eu não acho, porque ela não foi comprada por motivos errados. E aqui entra a questão, ela é uma bolsa que as pessoas nem conhecem a marca. A maior parte das pessoas não conhecia, eu não conhecia até ver esse vídeo, enquanto eu pesquisava boas opções de compra. Então o motivo da compra foi, de fato, comprar algo que eu gostasse, que tivesse durabilidade e qualidade. Que não fosse um dinheiro que eu compraria uma bolsa e depois de usar ela 3, 4 vezes ela estaria torta, eu já não gostaria mais de usar ela e no final, poucos meses depois, o destino dela seria o descarte, produção de lixo, tudo aquilo que a gente sabe. E isso significa que eu acho que essa bolsa, no final do dia, ela foi mais barata do que se eu tivesse comprado bolsas baratas e estivesse nos próximos 5, 6 anos substituindo as bolsas baratas, porque elas ficavam feias, estragavam, davam problema. E isso nos leva para outro ponto. O que vai definir se uma compra é errada ou não? A motivação. A motivação que faz com que uma pessoa compre algo. E é exatamente isso que nós precisamos ponderar. Qual é a motivação? Uma pessoa pode comprar um carro ou uma casa com a motivação de ostentar, de mostrar para os demais, de esbanjar. Na lógica do eu tenho dinheiro, eu compro o que eu quiser, o dinheiro é meu, eu faço o que eu quero. Sem se preocupar se isso é um bom investimento, sem se preocupar se é necessário, sem se preocupar em sondar o seu coração e todos esses pontos. Da mesma forma, uma pessoa pode até mesmo colocar o seu filho numa boa escola por motivações erradas, para dizer eu posso pagar uma boa escola. Então, a questão não é tanto o quanto, mas o porquê. Então, pessoas que compram para ostentar, para mostrar, com o intuito de até mesmo, eu sou super atualizado, e todas essas coisas que a gente sabe que tem raiz num coração que tá cheio de ego, vaidade, muitas vezes até cobiça, né, em ter sempre mais, sim, daí é o pecado. Mas o pecado não tá exatamente no quanto algo custa, mas na motivação de ter algo. Porque senão nós começamos a pensar que é muito fácil, eu abro mão de comprar coisas caras e eu me torno uma pessoa piedosa. Não necessariamente. Uma pessoa pode exatamente não comprar nada caro, se vestir de pano de chão, costurar aí umas roupinhas e dizer assim, que eu sou muito piedosa, por isso eu me visto assim. E na verdade ela se veste assim pelo mesmo motivo da pessoa que compra, para ostentar, vaidade. Qual é a motivação? Essa é a questão. E eu acredito que grande parte das pessoas que fazem essas perguntas, se uma roupa cara pode ser comprada ou não, não está se atentando ao valor diretamente do produto, mas mais à ostentação de marcas. E aí é outra questão também. A gente tem que avaliar o porquê uma pessoa sente constante necessidade de atrelar sua imagem a uma marca. Outra questão que deve ser avaliada. Mas a questão de caro ou barato, eu acredito que os parâmetros que devem ser usados é exatamente esses que eu mencionei. A gente tem que ponderar sobre isso e ponderar a motivação do nosso coração. Sempre lembrando e sempre trazendo à memória
que não é porque algo é lícito ou não pecaminoso que nos convém. Esse é um ponto muito importante em diversas questões da nossa vida. Muitas vezes nós nos perguntamos, é pecado, não é pecado, é correto, não é correto? E nós não estamos nos perguntando se nos convém ou não convém, porque se nós fizermos essa pergunta de me convém ou não convém, muitas vezes fica muito mais fácil. Porque nesse caso, me convém ter 35 bolsas de marca no meu armário, 35 bolsas que, sei, valem o mesmo que uma casa que sustentaria eu não sei quantas que me convém? Complicado dizer que convém. E também não estou julgando o que cada pessoa faz com o seu dinheiro, no fim, cada um presta contas de si. Mas nós precisamos ponderar convém ou não convém e as motivações que estão por trás de cada coisa. E eu acredito que é exatamente esse o padrão que nós devemos usar. O que está no nosso coração, o que está nos levando a fazer algo. Uma vez eu escutei uma frase, eu estava tentando lembrar de onde era e eu não consegui, que dizia assim, todo excesso esconde uma falta. E isso, minha irmã, você pode aplicar para todas as áreas da sua vida. Não é bíblico, tá? Não tá na Bíblia. Mas eu acredito que é uma verdade muito profunda que muitas vezes nós temos dificuldade de assumir. Inclusive, coisas boas em excesso estão escondendo alguma falta na nossa vida. Talvez você limpar a sua casa em excesso revele uma falta. Você comprar coisas caras em excesso revele uma falta. Você querer uma casa grandiosa em excesso revela uma falta. Você cuidar de você mesma em excesso, se esquecendo dos demais, revela uma falta. Todo excesso vai revelar uma falta. Uma falta em algo, uma falta em nós, uma falta de compreensão, uma falta de princípio. Isso também se aplica para aquilo que nós consumimos, sejam roupas, carros, comida, serviços. Todo excesso esconde uma falta. Por isso eu acredito que nem todas as questões nós vamos resolver na base do é errado ou não é errado. Essa é uma questão que eu acredito que nós não resolvemos dessa forma, mas ponderando qual é a motivação, o que está por trás dessa compra e se existe um excesso aí escondendo uma falta, talvez uma falta de Deus, uma falta de propósito, uma falta de compreensão. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que você possa também comentar aqui contribuindo para a nossa conversa, para a nossa reflexão, que foi uma conversa hoje muito aberta, muito uma troca de ideias para que todas nós possamos mesmo estar refletindo sobre o assunto de um lugar de humildade, compreensão e também refletindo a vida que o Senhor nos chama a ter. Se você gostou desse vídeo, não deixa de deixar seu like, se inscrever no canal, comentar aqui embaixo, nem que seja um coração, assim você me ajuda e também ajuda que esse vídeo chegue a mais pessoas e nós possamos cada vez mais refletir juntos sobre a palavra de Deus, o Evangelho e também como nós vivemos aqui na Terra como cristãos. Até o próximo vídeo.